escucharás, bueno, muchas cosas más. ¿Aló? ¿Aló? Oi, gente, meu nome é Simone Mazola e é com muito prazer que eu tô de volta aqui ao Nebulosa, agora me aventurando nesse formato de minicast. Vamos ver o que sai, né? Para quem não ouviu o episódio que eu participei, que foi sobre graduação, lá eu falo que eu tô na graduação de pedagogia, eu vou começar agora o 8º período, caminhando para o fim. E com o meu TCC, eu estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o tema do autismo. Eu tive contato, durante o curso com algumas crianças com autismo no estágio, e isso já me despertou interesse sobre o assunto, que acabou me levando para o TCC, mas isso é conversa para outro momento, né? Hoje eu estou aqui porque eu quero fazer para vocês 2 indicações que eu achei bem interessantes para a gente ter uma noção, para a gente compreender um pouco melhor sobre o assunto, sobre as dificuldades que uma pessoa com autismo pode enfrentar, sobre as especificidades que essa condição traz para a pessoa, para a vida dela, e como que isso pode, muitas vezes, ter impacto na vida dela, na vida da família dela. Sam, como foi a sua sessão com a Júlia hoje? Ela acha que eu devo sair mais e encontrar uma pessoa pra fazer sexo. Ela não disse a parte do sexo, eu que acrescentei. Eu sou esquisito. A primeira indicação que eu quero fazer para vocês é a série Atypical, da Netflix. E é uma série que, para mim, assim, no geral, ela é bem leve, é uma série até divertida, em alguns momentos, né? Mas ela consegue abordar muito bem várias características que uma pessoa com autismo pode ter. Ao longo do episódio eu vou enumerar algumas delas, mas ela aborda também de uma forma muito bacana, eu acho, essa questão da família, dos impactos que tem na família e na vida da própria pessoa com autismo. Às vezes eu não sei o que as pessoas querem dizer. Viu, Sam? Pessoas no espectro autista namoram. Mas elas nem notam minha presença. Eu não sou bom em captar sinais. Cara, ela tá rindo pra você. Você precisa diminuir em 70%. Vamos começar nessa questão do impacto na família. A gente tem um exemplo muito claro, que é da mãe do Sam. O Sam, que é o personagem principal. Porque desde que ele recebeu o diagnóstico, se eu não me engano foi com 4 anos, ela ficou com a responsabilidade por toda a rotina dele, até ele chegar na vida adulta. E isso é uma carga muito grande para a pessoa lidar sozinha. E a série retrata isso muito bem também, na minha opinião. Isso infelizmente, é uma realidade, é uma coisa que acontece muito quando a família recebe o diagnóstico. A mãe ficar com toda a responsabilidade em relação às terapias, em relação aos tratamentos, acompanhamentos que a criança precisa ter. E muitas vezes não é reconhecida, as dores dessa mãe não são reconhecidas e ela vive sobrecarregada mesmo. O quanto a minha família é preciosa e frágil, você entende isso? Sabe, tudo é Sam isso, e autismo aquilo. Talvez seja a hora de parar e ter sua vida. Uma característica muito marcante de pessoas com autismo, aqui eu estou falando de uma forma geral, né? Cada pessoa tem as suas especificidades, mas uma característica que é muito presente em pessoas com autismo é o hiperfoco. O que é isso? É a pessoa desenvolver, ter um interesse muito específico sobre determinado tema. Na série, o Sam, ele tem um hiperfoco em relação à Antártida e pinguins, especificamente. E ele chega a adotar um pinguim e fica monitorando esse pinguim desde quando ele nasce. Então, essa é uma característica muito, muito marcante que pessoas com autismo podem ter. Uma outra questão que é abordada é a questão dos relacionamentos, porque muitas vezes a pessoa com autismo é interpretada, é vista como alguém que não é capaz de sentir empatia, de se colocar no lugar do outro, ela tem dificuldade de compreender os sentimentos. Então, por exemplo, na série, vou dar um spoiler, né? O Sam, ele acaba se apaixonando pela terapeuta dele.
A terapeuta, sem saber, né, começa a dar dicas para ele, né? Ele fala que tem interesse de namorar, e ela começa a dar dicas para ele de como flertar, como fazer contato visual sem ser assustador para a pessoa, sem ficar um olhar muito fixo e paranoico. Então, essas sutilezas que às vezes são tão corriqueiras para a gente, para uma pessoa com autismo, pode ser uma dificuldade. Ela pode ser... Que hora para lá, Ti? Elas... Oh, Jesus. Acho que parou. Elas tendem a ser muito literais. Então, por exemplo, quando um amigo dele dava algum conselho para ele em relação aos sentimentos, em relação ao relacionamento dele com a namorada dele, por exemplo, ele levava os conselhos de forma muito literal. Então, às vezes, para a gente, os neurotípicos, né, que é o nome que é dado, às vezes a gente não consegue compreender essa característica de que o que vier na cabeça dele, ele vai falar. Às vezes você vai usar um trocadilho e fazer uma piada, como, por exemplo, vai ver se eu tô na esquina. Ele não vai entender que isso é uma resposta, é uma metáfora. Ele vai achar que ele realmente tem que ir na esquina ver se você tá lá. Acho que essas coisas, essas características são muito bem representadas na série. Eu acho que isso é feito de uma forma muito didática e, claro, é muito superficial, porque a gente está pegando um caso só, um exemplo só, e as pessoas são muito mais diversas do que isso. E a gente não pode generalizar, né? Cada um tem as suas características. Mas é uma boa maneira de conhecer um pouco mais sobre o tema e até se desfazer de alguns preconceitos. Então, super indico a série Atypical da Netflix. Às vezes eu queria ser normal. Aí, cara, ninguém é normal. O seu filho tem o mesmo desejo de ser amado que todos nós temos. Paige, Então por que ele não pode tentar? E a outra indicação que eu quero fazer é de um quadrinho europeu chamado A Diferença Invisível. Eu tô começando agora no mundo dos quadrinhos por influência do meu namorado Neto. Mas eu posso dizer que eu comecei muito bem. Foi uma experiência muito boa ler essa história. Então, A Diferença Invisível é uma HQ que é baseada na história da autora, que é a Julie Dashes. Eu não sei se eu pronunciei certo, me perdoe se não. Ela foi diagnosticada com um tipo de autismo com 27 anos. E aí ela passa por essa descoberta que para ela foi um divisor de águas, porque ela pôde parar de se forçar a viver como as outras pessoas para tentar se encaixar, e ela pôde viver de uma forma mais plena, como ela realmente é. E assim, do início até mais ou menos o meio da história, a gente consegue sentir um pouco assim das angústias dela, sabe? Junto com ela. Principalmente nas questões sensoriais, os barulhos da rua, no trabalho, que é uma outra característica que pode ser muito comum em pessoas com autismo, né? Essas questões sensoriais. Na série, por exemplo, o Sam, ele anda de ônibus, ele não gosta de encostar no ônibus, é uma sensação ruim para ele. As camisas têm que ser de algodão, que é o tecido que ele não sente incômodo em usar. Isso é muito bem representado na série também pelas ilustrações, as cores, muito bem representado mesmo. E outras coisas também, como as dificuldades nas relações sociais, porque ela sente que viver daquela forma não faz bem para ela. Ela se obrigar a ir a festas, ela se obrigar a tentar replicar os comportamentos das pessoas para ela se encaixar, e além de não fazer bem para ela, as pessoas não entendem e nem ela mesma entende. Então, quando ela decide pesquisar e procurar ajuda profissional, ela ainda encontra profissionais que minimizam o que ela está passando. Ela pesquisa e se identifica com autismo. E quando ela leva isso para os profissionais, não, você não tem autismo, não, isso provavelmente é uma crise de ansiedade. Mas ela não desiste, ela continua
pesquisando e indo até outros profissionais. Quando ela tem mesmo o diagnóstico, foi realmente um divisor de águas na vida dela, porque assim, as dificuldades dela não mudam, o mundo é o mesmo, só que ela passa a se amar, ela passa a se conhecer melhor. Então assim, esse autoconhecimento que veio através do diagnóstico foi o que levou a esse livro. Ela pôde mudar, se adaptar às necessidades que ela viu que ela tinha. Ela não era obrigada a trabalhar naquele ambiente que fazia mal para ela. E assim, outra coisa que fica muito clara na HQ, que também é representada na série, é a questão do preconceito, é a questão da falta de compreensão das pessoas, porque as pessoas tendem a taxar o outro como, ele é o esquisito, ele é o diferentão, que gosta só de pinguim, ele é a menina que não gosta de ir em festa, sabe? Então, assim, realmente eu acho que são duas oportunidades de se desprender de algumas ideias, de alguns preconceitos que a gente pode ter. E um último ponto bem interessante, ainda sobre a história em quadrinho, é que no final do livro tem várias informações sobre o autismo, sabe? Então acho que vale muito a pena. Então, por hoje é isso, galera. A gente vai deixar todas as referências usadas nesse minicast na descrição do episódio, para quem tiver interesse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui. Nos sigam nas redes sociais e até a próxima.